Boa tarde a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com os irmãos uma passagem das Escrituras que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25 aí, até o verso 27. O texto diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre toda a terra. Depois de revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outro. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Aqui nessa passagem a gente vê um momento bastante importante assim, para analisar na vida do patriarca Jó. Certamente um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que vivia uma vida que de certa forma fazia uma grande diferença no meio do seu povo. A Bíblia chega a nos dizer que ele era o olho do cego, os pés dos aleijados. A Bíblia relata muito daquilo que ele fazia para o seu povo contemporâneo. Mas o mais interessante é que esse homem, ele passa a entender de que tudo que estava acontecendo com ele era a mão de Deus que estava sobre ele. E com certeza a gente vê assim que uma pessoa íntegra, temente a Deus, e quando passa por situações como ele passou, no momento de tanto sofrimento, onde ele perde todos os seus bens, e a única coisa que lhe resta ao seu lado é a sua esposa. E é interessante que, diante de toda essa situação, ele mantém-se uma postura ética, de uma vida buscando sempre entender o propósito de Deus para ele, o porquê estava acontecendo, qual a razão de tudo aquilo. Mas é interessante que chega um certo momento que ele, diante de todo o sofrimento, ele olha para o céu e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre toda a terra. A nossa maior esperança, irmãos, enquanto vivemos aqui, é saber de que de fato somos aqui peregrinos. Por mais que Jó desfrutava de tantos benefícios, Deus havia cercado ele de muitos bens materiais, ele era um homem bastante próspero, mais rico daquela região, mas ele nunca deixou de temer, de servir ao Senhor, Criador do céu e da terra. O seu foco estava centrado em Deus. Por essa razão, Satanás sente-se invejoso e tenta então colocar ele contra Deus. E ele chega dizendo para Deus que ele só tinha uma razão porque ele servia a Deus, porque ele era temente a Deus e porque ele desviava do mal. E a razão que ele apresenta é porque Deus havia lhe concedido muitos bens. E por essa razão, ele tendo uma vida farta, nada lhe faltando, isso seria um motivo pelo qual ele teria que temer a Deus. E se tudo está bem, tudo está às mil maravilhas, por que não temer a Deus? Mas o mais interessante é que Deus permite com que ele seja provado. E Satanás então começa a colocar Jó à prova. E chegou o momento em que ele perde tudo. A Bíblia registra, faz um relato, uma descrição da vida de Jó, e ele fica somente ele e a esposa. O mais interessante é que chega um momento em que essa notícia chega até os seus amigos, e os seus amigos vêm de longe, e chega, e a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias observando, analisando, se condoendo do sofrimento de Jó, mas fazendo também um pré-julgamento da razão, o porquê, o que aconteceu com Jó, o que de fato aconteceu que por ele estar passando por todo esse sofrimento.
Mas é interessante que todo julgamento que era feito ali, não existia como identificar, como saber, porque na verdade todo julgamento que era feito era buscando uma razão para o sofrimento. Mas eles desconheciam de que Jó estava justamente na mão de Deus, em que Deus permitiu com que Satanás o provasse. Diante disso, Jó começa então a manter firme numa linha, uma coerência imprescindível, assim, de algo assim indescritível, a forma com que Jó, diante de todo o seu sofrimento, se mantém a sua postura de fé, de confiança em Deus. Eu sei que talvez, se a gente tivesse que passar por situações semelhantes, é somente Deus para poder manter, guardar, proteger, porque de outra forma não teria possibilidade alguma de passar por essa situação. Mas aqui Jó, ele pôde manter-se fiel, temente ao Senhor. Em momento algum ele pecou contra Deus, em momento algum atribuiu a Deus alguma falha, mas ele chega um momento muito importante na sua vida que ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre toda a terra, depois de revestido esse meu corpo. Ou seja, ele está falando aqui da ressurreição. Depois que tudo isso terminar, que estiver no pó, Deus vai me levantar do pó, vou receber um corpo glorificado, e estarei na presença do Senhor e vê-lo-ei com meus próprios olhos. É interessante, irmãos, que essa confiança que Jó tinha é algo que nós precisamos buscar sempre, confiar no Senhor sempre, porque é no Senhor que nós encontramos força, graça para superar os momentos difíceis que muitas vezes nós enfrentamos. Estamos vivendo um momento no país e no mundo onde as pessoas estão entrando em desespero, as pessoas às vezes não sabem mais o que fazer, como reagir diante da situação. Mas uma coisa é certa: se Deus é por nós, se nós depositamos nossa confiança no Senhor, a gente sabe perfeitamente que Deus, ele é poderoso para guardar, para proteger, para fazer-nos vencer todas as dificuldades, todas as lutas e triunfantemente poder estar glorificando, exaltando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No livro de Jó ainda, 42, versículo 1 e 2, nota só o que o texto diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Aqui nós vemos uma declaração justamente de Jó, no momento em que ele passa a perceber, entender plenamente Deus no controle. E ele começa dizendo que nesse momento ele diz assim: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu sei que às vezes a gente chega em determinados momentos que a gente fica um pouco abatido, muitas vezes a gente perde um pouco a motivação para a vida, mas uma coisa é certa: aqui nós aprendemos com Jó que ele, mesmo no momento mais conflitante da sua vida, no momento que ele estava ali sem saber, sem ter uma saída para os problemas que ele estava enfrentando na sua própria vida, ele pôde entender que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, irmãos, que nós possamos manter nossa fé, nossa confiança no Senhor, porque sabemos que no Senhor há vitória, no Senhor há garantia de vida, no Senhor nós podemos fazer todos os nossos projetos, todos os nossos planos, porque se porventura os planos que fizer não der certo,
mesmo assim continuaremos louvando ao Senhor, porque o Senhor está no controle e o Senhor vai estar justamente nos proporcionando todo o direcionamento, todo o entendimento, tudo aquilo que se faz necessário para poder passar pelos momentos mais sombrios da vida. E quantas vezes enfrentamos esses momentos? Na nossa experiência de vida cristã, já temos experimentado muitos momentos tal como esse. E sabemos perfeitamente de que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Como diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, diz que as aflições do tempo presente que nós vivemos aqui não se pode, em hipótese alguma, comparar com a glória que um dia será revelada a nós. Então, é justamente o sofrimento que nós temos aqui, e uma coisa muito interessante que nós precisamos aqui entender, é que todos os filhos de Deus, todos os profetas, todos os patriarcas, todos aqueles que andaram com Deus, desde o Gênesis e até a volta do Senhor Jesus, podemos ter certeza de uma coisa: eles foram pessoas que passaram por grande aflição, por grandes provações. Mas o que fez a diferença na vida desses irmãos, desses nossos antepassados que viveram com Deus, que andaram com Deus, foi a sua integridade, a sua fidelidade para com Deus. Então o apóstolo Paulo chega a escrever na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que desejam servir a Deus piedosamente, ou de forma integral, com fidelidade, padecerão perseguições. Então, irmãos, se assim perseguir o vosso mestre, saibam que perseguirão a vós também. Então, essa é a certeza que temos. A nossa pátria não é aqui. Portanto, que depositemos a nossa confiança no Senhor, Criador do céu e da terra. E eu sei que Ele vai nos sustentar, mesmo diante das maiores dificuldades que porventura tiveram que passar. Lá no livro de Apocalipse 3, versículo 10, tem uma promessa que diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, da tentação que haverá de vir sobre todo o mundo. Então, uma coisa é certa: se estivermos caminhando sob a proteção, sob os cuidados do Senhor, então não temos por que temer. Que a gente possa justamente manter a nossa esperança, a nossa fé e a nossa fidelidade a esse Deus vivo, Criador do céu e da terra, esse Deus que pelo seu infinito amor, Ele nos amou de tal maneira que existe a comprovação do seu próprio Filho servir e dar a sua vida por nós. E juntamente com Ele, com certeza, Ele proporcionará tudo quanto nós necessitarmos para que tenhamos uma vida sensata, sóbria e piedosamente. Que Deus continue nos abençoando nessa caminhada rumo à Canaã celestial. Queremos nesse momento estar orando ao Senhor. Eterno e bondoso Deus, querido Pai que habita nos altos céus, quero colocar diante do Senhor nesse momento a vida de cada um dos teus filhos, principalmente o Pai, aqueles que de repente, diante da situação que se instalou no Brasil e no mundo, perderam o seu emprego, por aqueles, o Pai, que perderam ente querido da sua família, por aqueles que, quem sabe, não sabe mais qual decisão, ou qual caminho percorrer, o que fazer a partir de agora. Mas eu sei, o Pai, que Tu és poderoso para guardar e proteger, e também confortar todos aqueles que em Ti confiam. Continua, Pai, abençoando, guardando os Teus filhos, a Tua igreja. Pedimos, o Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, abençoando o nosso país, para que tudo o que está acontecendo tenha um momento final e que tudo volte à sua normalidade, até porque desejamos, esperamos e o nosso ansejo é voltar a cultuar juntamente com nossos irmãos, juntos na igreja, aonde foi escolhido, aonde foi preparado, todo um ambiente propício para o louvor, para a adoração, para o aprendizado da Tua palavra, para que assim sejamos fortalecidos na Tua presença. Portanto, Pai de amor e de misericórdia, guarda-nos na Tua presença, nas Tuas mãos, para que assim possamos vencer todos os momentos difíceis, todas as lutas que estamos passando, mas sem pecar contra Ti. Portanto, entregamos nas Tuas mãos, Te louvamos agradecido, pedimos que fique conosco e nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém.